Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Telles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 11 de janeiro, quarta-feira, vamos analisar o mercado. Vou trazer um pouquinho de informações on-chain para vocês hoje. A gente vai dar continuidade na nossa análise do Price Action, que a gente vem analisando durante toda essa semana. A gente acompanhou essa movimentação de alta que teve. Eu fiz operações durante essa movimentação de alta. Eu falo bastante com vocês, a gente tem tanto operação de longo prazo quanto de curto prazo. E nas de curto prazo, eu realizei lucro nesses últimos dias por conta dessa alta que a gente teve aí. E por isso a gente vai dar continuidade na nossa análise, vendo os pullbacks, vendo região de aporte, vendo próximos passos que o mercado vai seguir. Beleza? Então, se você gostar do conteúdo, deixa seu like para dar aquela força para o canal. E caso você não seja inscrito, seja bem-vindo ao canal. Eu te convido a fazer parte, a se inscrever no canal. E fica aí pelo menos uns 7 dias que eu te garanto que eu vou te entregar um mega conteúdo pelo menos em 7 dias. Principalmente se eu falar sobre análise on-chain. Beleza? Bom, mas vamos lá ver gráfico, que é o que importa para nós. Antes da gente começar a fazer a análise de Price Action, eu queria passar com vocês aqui exatamente pela volatilidade que a gente está tendo no mercado. Esse gráfico aqui é o gráfico da volatilidade semanal, tá? Eu estou olhando para o Ether aqui e a gente vê que o Ether está nos patamares mais baixos de volatilidade dos últimos tempos. Olha só, o nível de volatilidade que a gente bateu aqui, ó, nos últimos dias, no fechamento ali do ano, foi o mesmo nível de volatilidade que a gente teve lá em 2018. Abaixo disso daqui, a gente não teve patamares vistos antes de 2018. E a volatilidade, ela tem que se movimentar. Isso daqui não influencia se o preço vai para cima ou se ele vai para baixo. O que isso daqui mostra para nós é que o mercado fechou o ano de 2022 bem sem volatilidade e no comecinho do ano aqui agora, ó, a gente já começa a ter um aumento da volatilidade. Ou seja, nos próximos dias, eu espero bastante que para janeiro a gente venha ter um aumento dessa volatilidade. Essa volatilidade vai movimentar o mercado, seja para baixo ou seja para cima. Não dá para saber para que lado o mercado vai. O que dá para a gente saber é que estamos sem volatilidade e que vai vir volatilidade aí para frente, beleza? Então a gente olha, vê que o Ether está bem sem volatilidade. Quando a gente olha para o BTC também, mesma coisa. O BTC está nos patamares mais baixos e ele está com menos volatilidade. Veja que o Ether ele já tinha dado uma subida aqui já nessas últimas semanas de janeiro. Olha só, a gente já subiu um pouquinho a volatilidade do Ether. O BTC ainda não, ele continua no seu patamar mais baixo lá, o patamar que foi visto em 2018 e também em 2020. Então a gente teve toda essa contração da volatilidade. Eu venho comentando com a galera da comunidade on-chain, cara, desde o comecinho de janeiro ali, eu já venho comentando com a galera que a gente tem essa baixa volatilidade no mercado, né? E isso daí é uma antecipação de movimentos explosivos que a gente vai ter. Então o mercado precisa dar essa porrada. Eu espero que essa porrada vá vir em janeiro ainda, e seja ela para baixo ou seja ela para cima. Beleza? Primeiro ponto então é a gente analisar a volatilidade. Outro ponto que eu quero observar com vocês é que estamos chegando em uma parte decisiva do mercado. O Soper é um indicador de como que está mais ou menos o sentimento. Interprete o Soper como um sentimento, um analisador de sentimento do mercado. Quando a gente está acima da região do 1, a gente tem um mercado bullish, um mercado eufórico, onde o mercado só quer realizar lucro. Quando a gente está abaixo do 1, essa linha preta aqui, a gente tem um mercado bem bearish, onde as pessoas tendem a sair do mercado quando elas voltam para o preço que elas entraram, ou seja, simplesmente empatam a conta ali. Você fez um aporte de $1.000 no BTC, viu os $1.000 desvalorizando, e quando o mercado volta a subir, a retomar, e você volta a ter os $1.000, você tende a sair durante um bear market. Isso é sentimental, beleza? Opa! Isso é sentimental. Então, é como funciona o sentimento dos participantes no ciclo de bear market. E o Soper é exatamente isso que ele vai mostrar. Quando a gente está na região do 1 aqui, significa que as pessoas podem, a maioria, né? A gente está olhando, obviamente,
para um gráfico que mostra a maioria, o consenso dos investidores do Ether, e a gente está exatamente nessa região do 1. Veja que durante o bear market aqui, ó, a fase que a gente entra profundamente do bear market costuma servir como resistência. Olha só, a gente bateu aqui, a gente rompeu uma vez, beleza? A gente voltou abaixo aqui depois do demerge, bateu, rejeitou. Depois ultrapassou um pouquinho aqui, rejeitou novamente. Então a gente tem uma probabilidade do mercado rejeitar essa região novamente. Como ainda estamos em tendência de baixa, a gente vai pensar que ele vai rejeitar novamente, porque a gente está na tendência de baixa. Até que isso seja revertido, a gente continua achando que isso vai ser rejeitado, beleza? Então a gente está próximo de uma região onde o Ether pode formar um topo mais baixo do que o topo anterior, exatamente no gráfico semanal. Se a gente olhar aqui, ó, no preço, o gráfico preto aqui, ó, um topo mais baixo que o topo anterior, topo mais baixo que o topo anterior, topo mais baixo que o topo anterior, e a gente está chegando próximo de formar um topo mais baixo do que o topo anterior, ou de simplesmente romper um topo anterior. Então, por isso que eu falo, olhando para o Soper aqui, estamos exatamente em um ponto decisivo para o Ether. Se a gente olhar para o BTC, a gente ainda não chegou nesse ponto tão decisivo quanto o Ether. O BTC ele ainda tem espaço para subir um pouquinho mais antes da gente começar a entrar com Soper dentro dessa região de rejeição. Veja que o BTC ele não consegue ultrapassar essa região de 1 do Soper. Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que ele bate, rejeita, as pessoas saem no 0 a 0 ali e aí voltam a realizar prejuízo. Bate, rejeita, as pessoas saem no 0 a 0 e voltam a realizar prejuízo. Então a gente tem essa movimentação do Soper. O BTC ainda está um pouquinho longe dele chegar nessa região de rejeição, mas o que eu quero dizer para vocês é que estamos exatamente naquele momento aonde o mercado pode subir, aonde o mercado está subindo, na verdade, né? Subindo um pouco a cada dia, mas ele pode formar o seu topo mais baixo do que o topo anterior e continuar sua tendência de baixa, beleza? Isso daqui eu estou dando mais um overview para vocês do que pode acontecer em janeiro. Talvez janeiro seja um mês de decisão do mercado tomar essa direção ou da direção de continuar a sua tendência de baixa. Pode ser uma lateralização também, não necessariamente se ele formar um topo mais baixo do que o topo anterior, ele vai perder o fundo. Ele pode continuar uma fase de lateralização. Acredito que 2023 vai ser um ano mais lateral, principalmente o primeiro semestre, mas possa ser que a gente tenha uma mudança de tendência exatamente entre janeiro e fevereiro, porque a gente está chegando nesses pontos críticos de decisão, de ou volta ou rejeita o Soper, ou a volatilidade puxa o preço para baixo, ou simplesmente a volatilidade puxa o preço para cima e o Soper acaba superando a região do 1, beleza? De dados on-chain, eu queria trazer isso daqui para vocês. Eu não vou falar de realização de prejuízo do Ether, depois eu falo isso daqui com vocês. Mas para amanhã, a gente tem alguns dados importantes. A gente vai ter o IPC dos Estados Unidos, então o mercado está olhando bastante para isso, de como que vai ser esse resultado para amanhã, vai ser às 10 da manhã do Brasil, então provavelmente o mercado ele vai ficar mais lateral hoje, o mercado vai ficar menos volátil, né? Na verdade, na data de hoje, menos direcional na data de hoje, e o mercado vai esperar por essa notícia amanhã. Caso a gente venha com resultados abaixo do esperado, a gente pode ter os mercados se movimentando para cima. A gente pode ver o mercado americano subindo e isso impulsionando as criptos também. Se a gente olhar para o mercado americano, a gente vai ver que tem alguns padrões muito bonitos e muito interessantes. Por exemplo, Dow Jones. Dow Jones está querendo formar um pivô de alta no gráfico semanal. Isso daqui é muito bullish. Dow Jones acabou de cruzar uma média de curto prazo com uma média de longo prazo, né? Tô falando de uma média aí de 21 com a média de 80. A gente teve o cruzamento para cima. Isso daqui
pode nos mostrar o início de uma nova tendência de alta para Dow Jones. Claro que a gente precisa de várias confirmações, eu não acho que a gente vai entrar em tendência de alta assim tão fácil, a gente precisa de redução da taxa de juros, a gente precisa do pivoteamento do Fed, a gente precisa de incentivo monetário para a gente começar a ter novos bull markets, beleza? Eu vejo mais que Dow Jones pode dar uma lateralizada aí, ou quiçá fazer uma nova pernada de baixa ali e entregar mais queda. Se a gente puxar Dow Jones... Opa, o que eu fiz aqui? Calma aí. Se a gente puxar Dow Jones, a gente vai ver que ela sempre fez ela perde a média, né? As médias cruzam para baixo e quando ela cruza para cima, ela abre uma nova tendência de alta. Olha só, tendência de alta aberta, tendência de alta aberta. Só que em 2018, se a gente olhar lá, em 2008, na verdade, se a gente olhar para 2008, a gente teve a grande crise aqui nos Estados Unidos, a crise imobiliária. A gente vê que subiu, fez o rompimento dessas médias também e depois entregou o seu grande bear market. Isso daqui pode acontecer ainda no mercado americano. A gente ter um grande colapso. Bom, não acho que a gente vai chegar nesses níveis. A crise que a gente teve em 2008 é muito diferente do que a gente está passando hoje por um aperto monetário, mas pode ser que a gente volte a cair sim. Só que Dow Jones está querendo formar um pivô de alta no semanal. Caso ela faça o rompimento dessa linha aqui em cima, cara, isso é muito bullish, porque se vocês observarem lá em 2008, quando a gente teve a crise, a gente não teve uma formação de um pivô de alta nessa movimentação aqui. Essa movimentação aqui, ela simplesmente fez só um topo mais baixo do que o topo anterior, mas o mercado não tentou fazer um pivô de alta nessa região. Isso pode ser um pouco diferente do que estamos vendo exatamente agora. Agora a gente está vendo o mercado tentando formar um pivô de alta. Ele está tentando, só vai caracterizar o pivô de alta caso ele faça o rompimento dessa linha aqui, beleza? Isso daí para o mercado americano, a gente tem o S&P também tentando se segurar em regiões importantes, tentando formar esse pivô de alta também para fazer o rompimento da linha de tendência de baixa. Olha só, a gente está com a linha de tendência de baixa aqui, o S&P está indo buscar essa linha de tendência de baixa para fazer o seu rompimento. Olhando ela aqui, ó, no gráfico diário, ela fica mais clara, a gente ainda tem espaço para subir, para o mercado decidir se ele vai formar um topo duplo aqui, rejeitar, e aí se ele formar um topo duplo, cara, sai de baixo porque vai vir queda mesmo, no mínimo a gente vai voltar para esses patamares mais baixos aqui, beleza? Mas quando a gente puxa Nasdaq, por exemplo, a gente vê que Nasdaq já chegou na sua mínima ali, ó, que ela tinha feito já, formou um fundo aqui e tá tentando se segurar dentro dessa região aqui. Então pode ser que amanhã, até mesmo amanhã, seja um dia mais decisivo aqui no mercado americano, se o mercado vai continuar subindo mesmo ou não, se os mercados vão voltar a cair, beleza? Bom, falando das criptos, é o que mais importa aí, é o que a gente mais quer saber. A gente vem analisando as criptos aí no curto prazo, eu venho trazendo movimentações do curto prazo para vocês, eu falo bastante que cada gráfico, cara, é um bicho, cada gráfico é um tipo de ativo diferente, cada time frame, né, se você está olhando para o gráfico de 4 horas é uma coisa, se está olhando para o gráfico diário é outra coisa, se você está olhando para o gráfico semanal é outra coisa também, beleza? Quando a gente olha para o BTC está em tendência de alta no gráfico de 4 horas, a gente teve ontem, no final do dia, o BTC subindo um pouco mais aí, tentando fazer um rompimento do topo, fez o rompimento do seu topo, chegou na sua região de resistência. Simplesmente ele está rejeitando essa região aqui de resistência, tá tudo bem, ele ainda continua dentro da sua tendência de alta. A tendência de alta está bem clara, que essa linha aqui, fez o rompimento dessa linha aqui, simplesmente perdeu a tendência de alta. E aí a gente pode começar a caracterizar tendências de baixa também, beleza? E como a gente está analisando aqui no curto prazo, eu já comentei com vocês que, cara,
eu saí exatamente do ativo que eu estava exposto, que era Matic, quando a gente estava formando esse topo aqui. Eu vou falar de Matic, também a gente vai analisar o gráfico de Matic, mas eu estou esperando, como a gente chegou em região de resistência, como o RSI de 4 horas já entrou em sobrecompra, eu estou aguardando um pullback, uma movimentação de recuo dos ativos. Não sei se o BTC vai recuar até essa região, não sei se o BTC vai recuar um pouco mais até essa região aqui, não dá para saber, mas eu vou acompanhar, vou analisar toda essa retração aqui para poder tomar decisões. Pro longo prazo, cara, eu acredito que a gente está em um excelente momento para aportes pro longo prazo. Por quê? Estamos na fase de capitulação. Então, pensar como investidor, cara, você tá na melhor oportunidade que você tem desde 2018, desde o fundo do mercado ali, cara, já se passaram 4 anos e isso acontece a cada 4 anos. Mais ou menos você tem essa mega oportunidade de investir e pensar no longo prazo, beleza? Eu trago bastante análise como investidor para vocês, mas pro curto prazo é outra parada, pro curto prazo é outro bicho, beleza? Então a gente vai analisar diferente. Estou esperando esse recuo, pode ser que esse recuo aconteça hoje, se amanhã a gente tiver os dados dos Estados Unidos vindo acima do esperado, a gente vai ter alta. Então pode ser que a gente tenha um recuo até amanhã, tenha uma movimentação de recuo aí, e se a gente tiver os dados vindo negativo, a gente pode ter queda, a gente pode ter quedas um pouco mais fortes aí no mercado. Quando a gente olha para o Ether aqui, ó, o Ether está mais claro na sua formação de topo, né? O BTC fez o rompimento ali e deu continuidade. Mas olha só, o Ether está em tendência de alta também, só que do mesmo jeito que o BTC chegou em resistência, o Ether ele também chegou na sua resistência aqui. Veja que ele chegou um pouquinho antes e no final do dia ele fez um falso rompimento aqui, tá querendo formar um topo duplo aqui. Se vocês olharem num gráfico mais curto, por exemplo, um gráfico de 1 hora, a gente descer um pouco o time frame, a gente pode ver que o Ether está querendo formar uma cunha ascendente exatamente nessa região. Cunha ascendente tem maior probabilidade de romper para baixo, ou seja, a gente vendo essa cunha chegando em região de resistência, vendo que o ativo está formando um topo duplo, a gente pode considerar que o ativo ele vai retrair, a gente vai esperar por um pullback no ativo. Você não entra no ativo nessas regiões se você está tradando. O que você vai esperar? Você vai esperar exatamente o pullback. Como que você sabe aonde você entra em um pullback? Eu uso a estratégia de Fibonacci, que é exatamente entrar dentro dessa região aqui, entrar entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Obviamente, eu gosto de aguardar que o mercado venha dentro dessa região e me mostre força compradora, me mostre candle de reversão, me mostre sinal que a gente vai ter alta. E isso para eu poder colocar um stop curto aí ou um stop técnico um pouco mais abaixo no fundo anterior, beleza? Então eu já venho falando com vocês desde ontem que eu tô aguardando esse pullback, para fazer novas entradas de operações do curto prazo. Vou aguardar que o Ether perca essa cunha, vou aguardar que os mercados se movimentem para baixo, que a gente tenha retrações. O mercado pode não chegar dentro dessa região? Claro que pode, o mercado pode fazer o que ele quiser, ele é majoritário. Então ele pode chegar dentro dessa região, amanhã a gente tem notícias positivas, essa região aqui ó, é um fundo que foi deixado para trás, ele pode se segurar dentro dessa região aqui, não vir dentro da região que eu me posiciono e simplesmente o mercado bater aqui, voltar a subir e ter uma nova pernada de alta. Se isso acontecer, eu fico fora da movimentação, porque não entrou dentro do meu setup e aí eu espero a próxima movimentação de recuo, vou analisar a próxima movimentação de recuo para depois eu poder tomar uma decisão de entrada no mercado. Não entro em qualquer região, beleza? Entro em pullbacks, em região com linha de tendência de alta, regiões mais claras para mim.
Beleza? Então eu tô esperando aí que o mercado faça essa pequena retração no curto prazo. Quando a gente olha para Matic já tinha formado o seu topo, né? Eu tinha a posição que eu tinha operando no curto prazo era de Matic, saí exatamente nesse primeiro candle vermelho que a gente teve, porque o RSI entrou em sobrecompra, tinha entrado nessa região aqui, surfei essa pernada, beleza? Fiz o meu trading, fiz a minha operação, saí da operação e agora eu fico aguardando por novas oportunidades. Quais são essas novas oportunidades? Um pullback do ativo. Vejo que ele pode voltar para dentro dessa região, onde é uma região que eu faço aportes esperando uma nova pernada de alta, mas lembrando, tem que entrar força compradora dentro dessa região. De nada adianta o ativo só bater aqui, porque ele pode varar e vir buscar o fundo anterior, como ele fez nessa movimentação aqui. Você tem que aguardar sei lá, que time frame você está olhando. Eu estou olhando o gráfico de 4 horas. Tem que aguardar um candle de reversão. Aqui dentro teve o candle de reversão, toma posição. Se não, ele pode vir varar aqui e outro ponto de entrada é o suporte exatamente que ele criou na base da última movimentação. Então, 2 pontos que eu estou de olho para entrar em Matic é exatamente essa linha branca aqui e exatamente entre essa região aqui, ó. Caso o mercado se segure dentro dessa região, eu vou estar olhando para fazer aportes dentro dessas 2 regiões aqui, esperando a minha próxima operação de trade. Obviamente, a gente está com RSI em sobrecompra, então você não se desespera, cara. Se o mercado bate aqui, você traça Fibonacci e ele já volta dentro da retração de Fibonacci, tenta se segurar, só que o RSI não esfria, você pode estar fazendo algo errado. Você pode estar entrando na operação com o RSI ainda em regiões de sobrecompra. Então você pode tomar um stop aqui e cair um pouco. Eu gosto de olhar para a retração de Fibonacci, eu sempre olho para a retração de Fibonacci e o tempo inteiro, cara, toda a movimentação que eu estou fazendo no mercado, eu estou olhando para o RSI, porque eu não entro em regiões sobrecompradas, como eu também não saio em regiões sobrevendidas. Eu faço o oposto, eu saio em regiões sobrecompradas e eu entro em regiões sobrevendidas. Mas se a movimentação estiver muito forte, se a tendência estiver a favor da movimentação, a gente está com tendência de alta e o RSI ele não consegue voltar em sobrecompra, isso daqui é normal. A gente tem a região de 50 sendo o suporte. Se a força compradora estiver muito forte, ele não perde a região de 50. Como se a força vendedora ela estiver muito forte também, ó, olha só, nesse ponto aqui, ó, a gente tinha a força vendedora muito forte. Ele subiu, bateu, rejeitou 50, ficou preso aqui, ó, abaixo de 50, até que ele consegue fazer o rompimento e aí entra a força compradora. Então sempre tem que estar olhando para o RSI também, sempre tem que estar olhando para várias movimentações do mercado. Tanto uso bastante Fibonacci, gosto de olhar a tendência e gosto de usar RSI também. Vocês sabem claramente aí que RSI para mim é um dos melhores indicadores, o indicador que eu mais uso. Bom, falando sobre Gala aqui, ó, trazendo um pouco mais de altcoins para vocês, falando sobre Gala Games, é muito louco, né? Porque sempre eu adoro gravar esses vídeos para vocês de quando a gente tem essas altcoins dando grandes pernadas. Cara, isso aconteceu com várias altcoins durante todo esse bear market. Eu já comentei com vocês sobre a Trust, que é o TWT, já comentei com vocês sobre, nem lembro, a gente teve um monte de altcoin subindo, a XS subiu bastante também, deu uma porrada desse jeito assim, cara, não lembro agora exatamente, mas eu sempre trago esse tipo de altcoins para vocês, que são as altcoins que sobem muito, dão muita porrada violenta durante um determinado momento. Se a gente olhar para Gala aqui, cara, em alguns dias, Gala simplesmente deu uma multiplicação de 2 vezes, 200% de alta ali, uma multiplicação de 2 vezes. Só que eu falo com vocês, galera, olhem para o RSI chegou em sobrecompra, a gente teve clímax, a gente teve alto volume de compra, a gente bateu na linha de tendência de baixa do ciclo do ativo, cara. Você
não compra esses ativos nesse momento. E se você estava posicionado no ativo nessa região e viu essa porrada, cara, simplesmente realiza lucro, põe lucro no bolso, porque é insustentável uma alta desse tipo em meio a um bear market, onde a gente não tem euforia. O dinheiro está limitado nesse momento. Dentro do bear market, a gente tem limitação do dinheiro. Não tem novos entrantes, não tem euforia, não tem quem ficar bancando essa conta para o ativo ficar subindo. Simplesmente multiplicar 1, 2 vezes, 3 vezes durante um bear market, ele não vai continuar fazendo isso para o resto da vida. Eu sei que dá muito FOMO, Fear of Missing Out. As pessoas acham que o mercado vai subir em linha reta. Putz, porque deu 3 dias de porrada reta, a pessoa acha que o mercado vai continuar mais 10 dias de porrada reta. Ele não vai continuar. O mercado anda em ondas e você precisa de capital para esse tipo de movimentação continuar acontecendo. Então, o que eu falei com vocês, cara, exatamente nesses últimos dias? Esquece comprar esse tipo de ativo dessa maneira. Se o ativo continuar subindo aqui, cara, tudo bem. Essa oportunidade não é sua, você espera uma próxima oportunidade, porque em algum momento, com todos os indicadores, RSI, volume, clímax, tendência de baixa, rejeição da tendência de baixa, tudo isso vai fazer o ativo recuar. Se você quer comprar o ativo, se você gosta do ativo, se você acredita que essa movimentação aqui ela vai ser sustentada por novas movimentações, lembra, o mercado ele anda em ondas, não em linhas retas. Então, ou ele está subindo, ou ele pode estar caindo, ou ele pode estar lateral também. Só que como o mercado anda em não anda em linhas retas, ele anda em movimentação, se você acredita que a movimentação vai continuar, cara, traça uma Fibonacci aí da movimentação que teve, vai esperar por um pullback, vai esperar por um recuo de 50% ou um recuo de 60% da movimentação. Então, cara, espera, aguarda, e aí você faz entrada em regiões mais baixas. Quando eu vejo esse tipo de ativo subindo bastante durante o bear market, cara, eu fico fora desses ativos porque eu sei que há uma alta probabilidade dele voltar para base. E por que eu falo isso? Cara, simplesmente por experiência. Olha lá, eu acabei de falar, olha aí, o gráfico tá até desenhado do TWT. Eu falei a mesma coisa que eu tô falando da Gala com vocês aqui. Galera, clímax, RSI sobrecomprado, bumba, a gente tem a primeira sombra aqui, ó, a primeira vela, isso daqui é ponta vendedora dentro dessa região. O mercado veio, ainda subiu a segunda vez, falei, cara, aqui tá com cara total de topo duplo, é até uma ótima oportunidade de shortar o ativo. Olha só aonde o ativo já voltou, cara, deu quase 100%, devolveu quase 100% da alta que ele teve. E isso não só, cara, todos os ativos. A XS teve essa movimentação recente também. Olha só, a XS teve essa movimentação aqui, ó, em um único dia. Subiu quantos por cento aqui, ó, em 2 dias? A XS entregou uma alta de 60%. Mesma coisa. RSI chegando na resistência que a gente teve do ciclo. Não conseguiu chegar em sobrecompra, mas chegou na resistência que a gente teve anteriormente aqui. Você compra esse ativo nessa região? Não, você não compra esse ativo nessa região. Olha só, toda a alta que ele deu, ele devolveu a alta em alguns dias. E isso, cara, para vários os ativos. Tem outros também que eu falei, mas agora eu só lembro de TWT e da AXS. Não vou lembrar de... Não lembro de nenhuma outra nesse momento, mas ao longo do bear market eu venho trazendo isso para vocês. Tomem cuidado com esse tipo de ativo, não entre nessas movimentações também. E aí, algumas pessoas podem se perguntar, tá, se você tem tanta certeza assim, primeiro ponto, eu não tenho certeza de nada. É simplesmente uma probabilidade de acontecer. É um background que eu tenho, é movimentação que eu já estou acostumado a ver no mercado. Mas muita gente se pergunta, tá, então por que você não shorta esse ativo? Porque simplesmente
Hoje seria um candle de reversão no gráfico diário. Caso o candle feche dessa maneira, a gente constitui o topo aqui, 1, 2, 3 candle, os pavis vendedores, a gente bateu em uma resistência, é um ativo que eu poderia shortar, é um ativo que está com RSI sobrecomprado, é um ativo que no meu setup ele entra numa ponta de short. Só que, olha só, eu não gosto de entrar nesses ativos porque o stop, ele é muito longo. Eu tô falando de um stop de 40% de loss, velho. Tudo bem, o gain é bem alto? É bem alto, 60% caso ele volte lá para a base. Só que 40% tá muito acima do meu gerenciamento de risco. O meu gerenciamento de risco, ele não passa dos 10%. Dependendo da operação, cara, eu não vou chegar a 10% de loss. Se eu estiver olhando num gráfico diário, pode ser, porque aí eu vou estar olhando para 10%, por 30% de lucro, mas eu não vou entrar nesse tipo de ativo com uma grande porrada assim, um grande pump and dump. Cara, eu não vou entrar nesse ativo nem shortando, prefiro ficar fora. Eu falo para vocês, cara, oportunidades acontecem todos os dias e nem todas as oportunidades é para você, beleza? Mas Gala vai retrair aí. Para ela se manter saudável com essa movimentação de alta aqui, é o que eu falo com vocês. Tem que se segurar na retração de Fibonacci. Se não se segurar na retração de Fibonacci, significa que só foi um pump só para pegar liquidez de quem tem FOMO, né? Quem entra no meio dessas porradas aqui, não sabe fazer uma análise, simplesmente entra no meio dessas porradas aqui, vai tomar prejuízo na cabeça. Quando a gente olha para Solana, cara, Solana tá me impressionando com a força que ela tá tendo aí nos últimos dias, só que eu acho que ela não vai conseguir sustentar essa região. Já shortei Solana 3 vezes, uma vez deu certo e 2 tomei na cabeça, porque Solana tá formando padrões bearish no seu topo. Olha só, a gente teve o mesmo triângulo que ela tá formando aqui, ela formou aqui atrás também, e ela não respeitou o triângulo, fez um rompimento para cima e não entregou mais queda. Quando a gente tem um triângulo apontando para baixo, a gente vê que a história que o triângulo está nos contando é que os compradores estão perdendo força, porque o topo está ficando mais baixo, então tem maior probabilidade de romper para baixo. Aqui, mesma coisa, o mercado tenta subir e não consegue subir até o topo anterior, então a gente tem maior probabilidade de romper para baixo. Fazendo esse rompimento para baixo, a gente pode traçar a Fibonacci, ver até onde que pode chegar para se manter saudável. É até aqui, 0,618 de Fibonacci. Se a gente traçar o padrão gráfico, a gente tem o alvo do padrão gráfico. Eu não gosto de alvo de padrão gráfico, beleza? O alvo do padrão gráfico é exatamente nessa região aqui. Faz sentido até a gente chegar aqui, porque tem o topo rompido que pode servir como suporte aí, beleza? Só que Solana, ela vem pregando várias peças e eu já caí nessas peças 2 vezes já. Olha só, o triângulo, achei que ia fazer rompimento para baixo, abri a operação de short, foi estopado. Teve outra movimentação, acho que foi só essa, foi essa daqui, e acho que eu tomei stop também nessa movimentação aqui, se eu não me engano. Obviamente stops curto, e também abri outra operação aqui, shortando, essa daqui deu mais certo, beleza? Mas Solana tá se segurando. Obviamente, se a gente tiver o BTC retraindo, se a gente tiver o Ether retraindo, o mercado americano caindo, se amanhã o CPI vier mais do que o esperado, obviamente que a gente vai ter queda aí e pode dar início na volatilidade que eu tanto espero aí no mercado. Vamos ver se realmente essa volatilidade ela vai iniciar amanhã, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like para dar aquela força pro canal, e se você não é inscrito, cara, seja bem-vindo, eu te convido a fazer parte do canal, beleza? Tamo junto e eu te vejo amanhã de novo aqui no mesmo horário e no mesmo canal, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!